TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, segunda-feira, 9 de outubro. A Assembleia lança site para acompanhamento da construção da nova sede. Prefeitura de Goiânia esclarece sobre regulamentação de transporte por aplicativos. História do Poder Legislativo é tema de palestra na casa. E vamos mostrar o trabalho da ACIEG Jovem. Aqui no estúdio, uma entrevista sobre violência nos estádios. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui, no Bom Dia Assembleia. Você sabia que as obras da nova sede da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas em tempo real? A casa criou um hot site para que a população saiba detalhes sobre a construção. Para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos e aumentar a transparência dos atos do Poder Legislativo Estadual, a mesa diretora, através do presidente José Witt, à frente desta gestão, vem desenvolvendo diversas ações para aproximar cada vez mais a população da Assembleia Legislativa. E uma das propostas é a criação de um hot site. Por meio desta ferramenta, qualquer pessoa vai poder acompanhar de forma rápida, simples e atualizada o andamento da construção da nova sede da Assembleia Legislativa. A população vai poder acessar através de um bannerzinho, entrar no site da Assembleia, que é o al.go.leg.br. Só vai ter um banner lá da sede nova e aí é só clicar, vai entrar no nosso hot site. Então é isso, vamos participar, que eu acho que esse é o primeiro passo para uma construção de uma grande sede do povo. O engenheiro da Assembleia, Rodrigo Santos, ressalta que o hot site vai disponibilizar um acompanhamento transparente da obra. Justamente, a ideia do hot site ela vem para dar essa transparência para a população. Porque a obra ela vai ser feita com total transparência e a gente vai conduzir a obra aí da maneira técnica adequada, com transparência, com comunicação com os órgãos de controle. E a intenção é que a população saiba aonde e como o dinheiro dela está sendo aplicado. E o hot site já está no ar. O deputado Carlos Antônio vai ajudar na aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar de Córrego do Ouro. O deputado quer ainda que comerciantes que vendem bebida alcoólica para menores sejam punidos. Presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da casa, Carlos Antônio atua também pelo Kit Conselho. O veículo é a locomoção dos conselheiros, é como eles vão se dirigir até a demanda e o próprio Ministério Público do Trabalho tem essa preocupação, o Ministério Público tem essa preocupação, a Receita está também entrando como parceria na doação desses veículos. É claro que não dá conta de atender a todos, mas o governo do estado também, através do governador Marconi Perillo, e tem o Kit Conselho, que é o governo federal acatando as emendas dos deputados federais no estado para que também possa adquirir esses kits conselhos. Ou seja, possibilidades de estruturação, elas existem e a Assembleia Legislativa, através da comissão, vai buscar efetivar esses benefícios. Instituto Mauro Borges aponta que o PIB de Goiás teve aumento. Foi de 1,4% no segundo trimestre de 2017. Já o PIB do país teve crescimento de 0,3% em comparação ao mesmo período de 2016. E os projetos da ACIEG Jovem? É o que fomos conferir com Guilherme Porfírio. A ACIEG, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, atua na defesa do empresariado e conta com a ACIEG Jovem, que é uma categoria da instituição. A gente conversa agora com o Guilherme Porfírio, que é presidente executivo da ACIEG Jovem. Guilherme, eu queria que você explicasse para nós um pouco da sua trajetória até chegar à presidência da ACIEG Jovem. Olá a todos.
Eu comecei a minha trajetória aos 14 anos, ainda no movimento estudantil. De lá para cá, eu participei uma única vez de um partido político. Fui o presidente regional fundador da Juventude em Goiás quando tinha 15 anos, que era o Partido Republicano Progressista. Depois disso, eu fui me desvinculando da vida partidária. Comecei a empreender jovem, com 16 anos ainda. Abri uma empresa na área de serviços publicitários, fazendo intermediação de serviços gráficos. Fui para a intermediação de negócios, representando grandes distribuidoras atacadistas em Goiás, como a Jorge Costa Distribuição, o Megaforte, linhas de grandes indústrias. Disso daí eu percebi uma oportunidade no mercado financeiro e então me tornei sócio de um grupo de empresários de seguros. Do que eu participei em sociedade com eles no mercado de seguros, a gente percebeu a necessidade de desenvolvermos boas e bem lastreadas conexões com altos empresários e pessoal do alto escalão, que é onde estaria aí o nosso principal nicho de mercado. E a vida então me trouxe de volta à atividade política, só que não mais para a política partidária, mas sim para a política empresarial, em que nós ganhamos boas conexões na medida que nós desenvolvemos grandes trabalhos à frente dos interesses da livre iniciativa. Então eu estava ali com 18 anos, percebendo essa oportunidade de ter um local para poder ampliar as minhas conexões e recebi o convite do meu amigo Leopoldo Veiga, que na época estava indo para se tornar à frente da ACIEG Jovem. Ele me convidou para fazer parte da diretoria, participei durante o mandato dele inteiro. Durante esse período, desenvolvi os meus negócios na área de seguros. E quando eu estava já passando por uma nova fase da minha vida, em que eu estava voltado às comunicações, a negócios na área de palestras, desenvolvimento de pessoas e liderança, o meu amigo Leopoldo, então, me convidou para ser o presidente da ACIEG Jovem. O grupo de diretores foi muito favorável ao meu nome. Fui eleito com 22 anos por unanimidade a presidência da categoria jovem da CIEG e disso daí então nós demos início ao trabalho que começamos a desenvolver por todo o empresariado goiano. E qual o objetivo da CIEG Jovem? O objetivo da CIEG Jovem é a defesa da juventude empresarial e da transformação da visão dos jovens empreendedores na visão da realidade político-empresarial de Goiás e do Brasil. De forma prática, nós defendemos os jovens empresários e transformamos o que eles veem, que é o futuro de todos, na realidade do que é feito. Então nós pegamos aquilo que é proposto a ser feito e transformamos isso no que é feito. E na prática, como é que a CIEG apoia esses empresários? A CIEG, tanto a CIEG Jovem, é uma organização de entidades sem fins lucrativos. Nós todos apoiamos uns aos outros voluntariamente, nos mobilizando para ações políticas de grande peso e da criação de plataformas, sejam essas de ordem absolutamente interpessoal ou mesmo tecnológica, para poder atender às demandas do empresariado goianiense, goiano, brasileiro, em toda a órbita de interesses da livre iniciativa. E falando em plataformas, né, vocês lançaram agora a plataforma Reclame Aqui Empresarial. Como é que funciona? O Reclame Aqui Empresarial, na verdade, é um apelido que nós damos à plataforma, que ela funciona no aplicativo da CIEG Jovem, que você acha no Google Play, só digitar CIEG Jovem, e no site, aciegjovem.org ou .com.br. No aplicativo, você baixa ele, se cadastra, você manda o seu nome, digita o nome da sua empresa, a categoria da sua empresa. Disso daí a gente vai mandar para o seu e-mail um formulário. Nesse formulário, então, você vai poder destinar as suas reclamações referente ao poder público, federal, estadual, municipal, que a sua empresa tem. É como se você se visse na figura de um consumidor, só que enquanto empresário, reclamando do fornecedor, que nesse caso seria o Estado. E vocês já têm algum dado a respeito disso? Já tem algum retorno? O poder público já deu algum retorno a respeito dessas demandas? O poder público ainda não nos deu retorno, mas nós já temos algumas demandas, principalmente relativas ao meio ambiente, em que figura. Você tem muitos problemas hoje em Goiânia, você tem muitos problemas, na verdade, em muitas cidades do Brasil, quando se trata da licença ambiental para negócios. Você vai fazer um evento, você tem uma série de problemas com a licença ambiental para se fazer esse evento. Então, pequenos problemas como esse já estão sendo inscritos na plataforma. E o grande interessante dessa plataforma é a possibilidade da especificidade. A especificidade é você poder entrar e reclamar que quando você deu abertura no processo de autorização da realização de um evento, você pediu para um fiscal X e esse fiscal X mandou pagar uma taxa Y e nisso daí você não conseguiu pagar a taxa porque a taxa não estava sendo emitida, então você dá especificidade nessa reclamação.
Fique ligado, continue com a gente aqui no Bom Dia Assembleia, a gente faz um intervalo, voltamos já. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. E aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe Chozuabe. Ele é psicólogo clínico, ele é psicólogo jurídico, trata dessas questões de violência e o nosso convite a ele foi para debatermos essa violência exacerbada em estádios de futebol. Sábado que vem vai ter um jogo Vila e Goiás, que a justiça está precisando interferir, porque já se determinou que para o ano que vem esse clássico vai ter apenas torcida única, só que do próximo sábado a justiça teve que fazer mais uma interferência. Vai ter torcida, 8.000 ingressos para o torcedor do Vila Nova, 8.000 ingressos para o torcedor do Goiás. A que ponto chegamos, né? Essa é uma boa pergunta para a gente começar a pensar a que ponto nós chegamos, pensando que nós falamos muito que o esporte é um lugar para você aprender a controlar suas energias, suas pulsões, sua agressividade, e aí nós estamos tendo que ter a ação jurídica da justiça para tentar impedir um pouco dessa agressividade, dessa nocividade que torcidas e mesmo o esporte tem gerado dentro da nossa sociedade. O que tem causado tudo isso? Olha, quando nós pensamos em violência relacionado ao esporte, nós temos que entender que essa violência ela não está dissociada da nossa sociedade. E aí nós vamos perguntar como nós encontramos a nossa atual sociedade? Como que ela está se movimentando? Porque não são duas coisas diferentes, é uma coisa só. As pessoas que estão indo assistir os jogos de futebol são aquelas pessoas que estão morando nessa sociedade, são aquelas pessoas que estão fazendo as coisas nessa sociedade. Ou seja, nós trazemos então para os campos de futebol ou para os estádios de modo geral, aquilo que nós estamos aprendendo. E aí tem uma outra coisa, nós temos um pesquisador, um estudioso, Kurt Lewin, que ele fala uma coisa muito interessante sobre quando ou como nós nos comportamos em grupo. Em grupo nós nos comportamos de maneira diferenciada. Eu iria abordar justamente isso. Sim, porque em grupo eu me sinto mais forte, eu estou protegido por uma série de pessoas que estão... Pela coletividade, eu não estou sozinho. Você nunca vai ver alguém fazer uma manifestação sozinho. Eu vou fazer manifestação porque eu estou em grupo, então eu vou levantar uma bandeira, eu vou fazer isso, eu vou pintar a cara, eu vou fazer o que for necessário porque eu estou em grupo. Então o grupo me dá uma força, o grupo me dá um poder. Agora, isso não é ruim, né? O grupo é muito bom, ele é necessário, ele é extremamente saudável, porém vem aí a nocividade quando nós trazemos a agressividade, a violência, o orgulho, a soberba, rivalidades de maneira desenfreada para esse grupo. Porque aí nós nos comportamos com esse poder de que eu sou maior, então eu vou lá e enfrento. Ninguém enfrenta ninguém sozinho. Né? Todo mundo ele vai querer enfrentar, nesse sentido do grupo, ele vai querer enfrentar porque tem outras pessoas para proteger. E aí aquilo que de ruim
que muitas vezes aquela energia que vai pairando de ruim por conta de uma rivalidade, ela pode realmente ser levada para o lado muito negativo, que é a agressão, que é a violência. Interessante, né? Porque houve um tempo em que um estádio de futebol, as torcidas se misturavam, Sim. né? De Goiás e Vila, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético, se misturavam completamente. Não havia divisão de torcidas e se não havia problemas, eram muito mínimos, muito pequenos. Hoje, a gente recomenda para qualquer pessoa, um parente, um amigo, olha, se você não viste a pessoa hoje não pode nem vestir uma camiseta de um time de futebol. Porque se veste a camisa do time X e passa perto de um grupo de 4 ou 5 de grupo Y, essa pessoa está correndo risco. Sim. Não é verdade? Com certeza. Vamos pensar então o seguinte, quando é que podíamos viver com diferenças e dentro do mesmo lugar? Houve uma época na sociedade que as diferenças também eram aceitadas um pouco talvez melhores. Agora, a diferença que nós estamos falando dentro de um campo de futebol é a diferença somente de time. É o time A com o time B, que a gente não consegue conviver com diferenças. Mas vamos trazer de novo para a nossa sociedade. Como é que nós estamos lidando com as nossas diferenças? Com aquele que muitas vezes é classificado como feio, como feia, com aquele que é gordo, com aquele que é magro, com aquele que é gay, com aquele que é hétero. Como é que a sociedade tem vivido com as diferenças? Aí é claro que essa falta de habilidade ou a falta de segurança comigo mesmo vai gerar esse desconforto com aquele que é diferente de mim. E psicologicamente falando, existe sim essa necessidade de me proteger daquilo que eu me sinto ameaçado. Então essas ações de violência que a gente vê nos estádios, a gente pode acreditar que é só um reflexo, na verdade, do que acontece fora do estádio também, né? Sim, com certeza. É parte desse reflexo. E aí vamos trazer novamente uma questão de educação, que começa lá dentro de casa, de princípios e de valores que começam dentro de casa. Quando dentro da minha casa, né, a questão de respeitar o próximo, de chamar o mais velho de senhor, de senhora, né? Quer ver uma coisa muito simples que nós perdemos? É uma coisa de pedir bênção para pai e para mãe. Engraçado, eu pensei isso agora. Era uma coisa que há pouco tempo atrás era sagrado. Era sagrado você pedir bênção. Sagradíssimo. Uma criança era até determinante. Ele pede bênção. Nossa, que menino educado, que menino bonitinho, que menino bonzinho. Se nós perguntarmos para as crianças de hoje, pede bênção para o tio, nós se falamos isso, talvez ele vai olhar para você e falar assim, o que você está falando? Né? E o que eu quero dizer com isso? É porque a bênção significa, né, ou significava, talvez infelizmente, uma questão de autoridade, de respeito. Né? Você que é mais velho do que eu, você tem o direito de me abençoar em nome de Deus, ou alguma coisa assim, nós vamos perdendo valores. E aí, perdendo valores, outros valores vão entrando nesse lugar. E nós estamos tendo uma sociedade cada vez mais individual, onde não tem tido um pensamento coletivo, onde eu não conheço mais o meu vizinho. Antigamente eu levava pão de queijo, levava bolo para o meu vizinho. Né? Passávamos a tarde na casa dos nossos vizinhos. E hoje em dia nem sei quem é que mora ao meu lado, porque eu não tenho tempo de conhecer essas pessoas. Olha, interessante, porque semana passada, aqui no Bom Dia Assembleia, o deputado Carlos Antônio esteve aqui, ele é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente aqui da casa, presidente de uma frente parlamentar interestadual, né, de defesa da criança e do adolescente, e há cerca de 8, 10 dias, mais ou menos, aconteceu um encontro da FENACRIA em Campo Grande, e esses deputados querem, cada Assembleia Legislativa, propor um projeto de lei de responsabilização dos pais pela educação dos seus filhos. Sim. Porque é uma coisa que circula muito hoje em dia nas redes sociais. Escola é para ensinar matemática, português, ciências, geografia, história. O tomar a bênção, né? O bom dia, o boa tarde, o por favor, o muito obrigado, isso é na casa. É em casa. Né? Isso você está falando de a educação primária, aquela que vem primeiro. A educação primeira, a primária, ela já é levada para a escola. Então, quando a criança vai para a escola, teoricamente ela deveria já ter essa educação primária, onde eu aprendo todos esses princípios, onde eu aprendo a pedir desculpa. Pedir desculpa você não aprende na escola, você tem que aprender em casa. Geralmente eu aprendo a pedir desculpa quando eu escuto meu pai e minha mãe também pedindo desculpa. É um espelho, né? É um espelho, né? Então isso vai refletindo e realmente aí nós vamos trabalhar na sociedade algumas questões como, por exemplo, hoje em dia o pai e a mãe, os dois têm que trabalhar, às vezes cada um dos dois tem 1, 2, 3 empregos e não consegue sustentar um filho.
há uns anos atrás, somente o pai trabalhava, sustentava 5 filhos e a família vivia e ninguém morria por conta disso, né? Aí o que eu estou querendo dizer são valores. Estamos trocando de valores, estamos trocando de prioridades. E aí eu acho que é uma questão que nós temos realmente de repensar e refletir. Souza, para a gente aumentar a rigidez com relação à punição desses crimes, pode ser uma saída, né? Mas não é a única, sim, não é a única forma da gente melhorar esse problema. Né? Enquanto psicólogo jurídico, que tenho trabalhado há alguns anos com a área criminal, eu tenho percebido o seguinte, nós podemos aumentar as leis e a penalidade o quanto for. Isso não diminui violência. Aumentar a ameaça não diminui violência. A Lei Maria da Penha está aí para dizer muito bem isso. Nós temos simplesmente 11 anos de Lei Maria da Penha e as mulheres continuam morrendo e apanhando dos seus parceiros. Ou seja, e aí tem o feminicídio que veio para aumentar ainda a penalidade da Maria da Penha. E Goiás está lá em cima, né? Goiás, infelizmente, está lá em cima. Nós temos aí uma estatística muito triste de quantas mulheres morrem e apanham diariamente aqui no nosso estado. Bom, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma tendência na sociedade de que nós temos que penalizar mais, nós temos que a penalidade tem que ser cada vez maior e mais forte, como se isso fosse impedir. Eu trabalhei durante alguns anos no sistema prisional de Aparecida de Goiânia, lidei com muitas pessoas ali dentro que cometem crime e eles não têm medo de cadeia, eles não têm medo de penalidade, eles não têm medo disso, eles estão acostumados com isso. Eles têm medo de alguma coisa? Eles têm um medo diferente. Por exemplo, eles não têm medo de apanhar. A gente tem medo de apanhar. Verdade. A gente morre de medo de andar na rua e alguém meter um tapa na gente. Eles não têm, isso não é um medo deles, né? Eu tenho medo de apanhar de alguém ou de sofrer algum tipo de ameaça. Isso não é medo para eles. Por quê? Porque provavelmente eles viveram desde criança, apanhando, sofrendo ameaças de todos os tipos, e eles vão lidando muito bem com isso, de maneira que eles ficam insensíveis a isso. Então, vou insistir na pergunta. Eles têm medo de alguma coisa? Eles têm medo, sabe de quê? Aí, eu que sou psicólogo que trabalhei lá dentro, o medo deles é de não ver mais o filho. O medo deles, às vezes... É da morte, então. Mas alguns têm medo da morte, os outros... Porque, assim, aí entra aquela questão, qual que é o valor que eles dão para a vida? Né? Às vezes a vida não tem muito valor, por isso que eles matam com mais facilidade. Talvez medo do tempo de vida, né? Isso é porque assim, o que pega ali dentro na área criminal realmente o afeto em relação ao filho, à mãe. Eles têm medo disso. A minha mãe não vai me ver mais, a minha mãe não vem aqui para me visitar, a minha filha vai pensar o quê? Isso sim é algo que eles têm medo, que é algo que aí vem entrar lá no fundo, no âmago, né, do sentimento, da emoção daquelas pessoas. Souza, faltou alguma coisa? Alguma consideração final? Eu gostaria de dizer o seguinte, para a gente conversar sobre a violência na nossa sociedade e dentro do futebol, como nós estamos trazendo, isso é um diálogo muito amplo. Ele tem que ser com os pedagogos, com o direito, com a medicina, com o serviço social, com o jornalismo, com a política. Ele tem que ser em todas essas áreas, porque não existe uma profissão só que vai dar conta de tudo isso, mas todas essas profissões juntas, pensando sobre a violência e mais, e a religião também. A gente não pode excluir a religião, porque a religião é um fenômeno que faz muita diferença na nossa sociedade. Então, chamando a religião também para conversar conosco sobre violência, a gente pode achar um caminho melhor. Então, unir saberes, unir conhecimentos que a gente chega, com certeza, num conhecimento melhor. Eu falei dessas considerações finais justamente por isso, porque é um tema tão abrangente, né, Catiúcia? Porque ficaríamos aqui o dia todo e não esgotaríamos esse assunto, né? Mas você volte mais vezes depois. Souza, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia. Muito obrigado. Obrigada pela presença. Obrigado. Deputado Giancarlo apresenta projeto que garante isenção de ICMS na compra de carro novo por professores. A proposta é para professores efetivos e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Já contam com esse benefício em Goiás taxistas, pessoas com algum tipo de deficiência e também oficiais de justiça. E a história do Poder Legislativo é tema de palestra na Assembleia. A palestra sobre a história do Poder Legislativo foi promovida por meio de solicitação da Secretaria de Polícia Legislativa da Assembleia. O objetivo é capacitar os servidores quanto às informações sobre a história, o papel, funcionamento e a importância do poder. Nada mais justo saber a história do poder em que a gente trabalha.
Então, o trabalhador se sente mais compromissado com suas tarefas, com seu desempenho, e principalmente com a função do Poder Legislativo, que é atender a sociedade, principalmente a segurança. Essa palestra é muito específica à questão histórica, não envolve muito a questão jurídica, a parte de construção das leis, mas é uma demanda interessante porque a Polícia Legislativa tem sempre mudança, né, de servidores. Para o chefe da Divisão de Policiamento, Cleiton Barros, após a palestra, os cerca de 100 servidores da seção vão desenvolver suas funções com maior precisão. Muitos não conhecem a história verdadeira do Legislativo e através desse evento aqui hoje, desse mini curso, eles vão já começar a ter uma ideia da verdadeira história do nosso Legislativo goiano. Isso é muito importante para o Poder Legislativo, para a própria Polícia Legislativa, para que a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade aos servidores da casa, aos visitantes e aos próprios parlamentares. E agora uma boa notícia para a geração de emprego. Goiás deve ter em 2017 recorde de abertura de empresas. De janeiro a setembro deste ano foram abertas mais de 15 mil empresas. Saldo 12,8% maior que o mesmo período do ano passado. A informação é da Junta Comercial de Goiás, a JUSEG. Goiânia ganha regulamentação de transporte por aplicativos. A assinatura do decreto reuniu representantes da associação e da cooperativa que representam os motoristas que utilizam os aplicativos para transportar passageiros. O prefeito de Goiânia falou durante a assinatura do decreto em garantia do bem-estar, tranquilidade e segurança dos que utilizam e dos que prestam o serviço. Eu estou certo de que tanto um segmento quanto o outro, taxistas e os operadores do Uber, estavam aguardando uma posição da administração pública municipal para que possam trabalhar em paz, com segurança, na certeza de que eles estão realmente servindo a população de Goiânia como ela merece. Entre as regras previstas pelo decreto está o cadastramento tanto da empresa que opera a tecnologia quanto dos condutores, além da identificação do veículo que faz o transporte individual remunerado de passageiros. A identificação será no vidro dianteiro e traseiro, na parte de cima dele, com um adesivo. É um adesivo que ele vai estar identificando o número do proprietário, ele vai ter um número, vai ser identificado por o número da operadora, né, o símbolo do município também de Goiânia, estará ali identificando esse tag. Ou seja, o usuário que chamar, a partir de todo esse sistema implantado, chamar um veículo pelo aplicativo, e chegar um veículo que não estiver identificado, ele não precisa realmente estar utilizando. É para utilizar aquele que estiver identificado que vai ser a maior segurança dele. O decreto prevê ainda que os motoristas contratem seguro no valor mínimo de R$50 mil para cobrir acidentes de passageiros, não poderão estacionar em pontos e vagas destinadas aos táxis ou transporte público e que os veículos utilizados devem ter no máximo 8 anos de fabricação. Para o presidente da Associação de Motoristas por Aplicativos, o decreto atende às expectativas da categoria. Todos os serviços têm que ser regulamentados, tem que pagar imposto, né? E como foi feito aqui, para nós foi viável. Quanto às mudanças para o usuário, os motoristas afirmam que ainda não é possível dizer se vai haver aumento das tarifas. Não temos como afirmar se vai ficar mais caro para o consumidor, porque as OTIs, as operadoras de tecnologia, elas podem simplesmente absorver isso para elas, pois hoje já temos uma grande concorrência, com aproximadamente 5 aplicativos aqui em Goiânia, e que fica a cargo dela. Como a procuradora falou, são empresas privadas, a qual o órgão público não vai poder modificar os valores. O Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime, em Pirenópolis, está contratando funcionários. Ao todo, são 18 vagas para 8 funções diferentes. Os salários chegam a R$ 2.821. Para saber mais, acesse ibgh.org.br. E vamos conferir agora a agenda desta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa. Logo mais no auditório Costa Lima, a deputada delegada Adriana Corse realiza audiência pública sobre o desmonte no INSS.
O deputado federal João Campos estará no auditório Costa Lima às 13h e realizará audiência pública sobre o aeroporto de Goiânia. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Uma excelente segunda-feira para você. Tenha um bom dia e até amanhã. TV Assembleia. Informação com credibilidade.